as picapes híbridas chegaram ao mercado. Aliás, a picape híbrida, essa é a Ford Maverick Hybrid, a primeira caminhonete híbrida vendida no Brasil. Ela se destaca principalmente pela eficiência energética e também pelos dois motores que conseguem trabalhar em conjunto. A gente passou 10 dias com esse carro e agora eu vou mostrar para vocês todos os detalhes. Saudações, pessoal! Muito bem, nosso carro de teste da semana é uma picape, na verdade, Ford Maverick Hybrid, a primeira caminhonete híbrida do Brasil. Olha só que interessante, eu sempre comento nas matérias que, particularmente, eu acho que para o nosso mercado, o veículo híbrido acaba sendo mais interessante porque ele consegue reunir as duas coisas de maneira interessante. Especialmente os híbridos convencionais, né? Como a gente sabe, tem híbrido plug-in também, mas o híbrido convencional ele acaba, a meu ver, tendo uma vantagem de usabilidade para a maior parte dos consumidores que são leigos no sentido de terem apenas o carro buscando uma economia, uma eficiência energética maior. E nesse ponto, a Maverick realmente surpreende bastante quando a gente fala de eficiência energética. Daqui a pouco eu chego nos detalhes, né? Mas a gente passou de 20 km por litro tranquilamente, e a autonomia que a Ford na apresentação mostrou como 800 km com o tanque cheio e no consumo urbano chegou a 902 km. Então eu achei bem interessante esse fator, essa característica de ser um carro muito econômico, realmente, mesmo sendo uma picape, sendo um carro maior, digamos assim. Começando por aqui, bom, duas versões no Brasil, FX4 e agora a versão Hybrid. A FX4 tem tração integral, ela pesa um pouco mais, inclusive, por conta do cardan, então ela tem esse diferencial. Aqui, basicamente, tração dianteira. E a gente tem diferenciais de ordem técnica também, por exemplo, a grade ativa, essa grade aerodinâmica na dianteira, que serve também, acaba servindo também para refrigeração. Nós temos a bateria centralizada no carro, mais ou menos ali, em termos de carroceria, debaixo do banco dos passageiros, bateria com arrefecimento líquido, vale ressaltar. E a Maverick, eu acho que ela chegou num momento interessante de mercado, então ela traz aí uma característica que é essa identidade visual da Ford, que agora a Ranger já está vindo, a F-150 tem faróis maiores, mas tem essa mesma ideia, o Bronco também. E uma coisa que eu gosto muito de carro americano é isso aqui, justamente esses repetidores laterais. Não tem a ver com carro americano, mas é engraçado, o Golf MK3 é um carro que eu sempre achei legal por conta disso também. Se acende a lanterna, ele fica todo iluminado. E a Maverick Hybrid, então, ela chega num momento interessante de mercado. Como eu falei em outros vídeos, a Ford precisava apenas se reposicionar no sentido para o público. Eu acho que em termos até de reposicionamento de marca e de produto, ela faz um bom serviço, mas tem que realmente mostrar o que mudou e o que a marca está fazendo hoje em dia. No lançamento a gente teve um contato inicial com o veículo e logicamente agora fiquei 10 dias, ficando mais tempo você consegue testar outras coisas, ficar com o carro um tempo, andar em situações de trânsito diversas, e isso te dá uma ideia e uma noção realmente em termos de avaliação de carro muito mais ampla, muito maior. O cenário é muito melhor. Aqui nós temos rodas de 18 polegadas com pneus da Michelin de baixo atrito também. Então a ideia aqui, tração dianteira, é justamente otimizar muito o consumo e, como eu falei, eles fizeram muito bem isso. Basicamente é uma picape monobloco. A gente vai ter agora a chegada da Rampage, que é a nova picape da Ram, que pelas imagens e tal, já flagraram até em shopping, eu vou ao lançamento inclusive, ela tem mais ou menos esse tamanho, então a Stellantis realmente tem uma visão de mercado muito boa. Eu gosto da visão de mercado deles, porque não só trouxeram a Ram, porque viram que estava faltando picape grande, era uma necessidade de mercado, mas desenvolveram a Rampage aqui, lá em Goiânia, para poder inovar nesse sentido. Outras coisas legais, eu gosto muito das picapes dessas, e é bem picape americana mesmo, né? A lanterna vermelha é uma característica muito bacana, muito interessante. Olhando a traseira, claro, não tem aquele grafismo da FX4, as rodas lá são menores. Aqui nós temos o Hybrid, até discreto também. E nós temos uma grande mudança aqui atrás, ou aqui embaixo, melhor dizendo, que é justamente
o eixo de torção no lugar da suspensão multibraços, uma famosa Multilink. A FX4 tem suspensão independente nas 4 rodas e essa versão híbrida traz o eixo de torção. Na prática, para a maior parte dos consumidores, isso não vai fazer diferença nenhuma, a gente pode dizer isso. Detalhe aí, capacidade de carga, tem ali os compartimentos também com tomada, enfim, tem essas coisas. A luz de caçamba, que é sempre boa, é sempre útil. E aqui a gente traz o espaço. É interessante que eu, usando ela esses dias, eu acabei andando com 3 pessoas aqui e logicamente o espaço não é um espaço grande, mas para deslocamentos menores você consegue andar bem. O que falta aqui particularmente é mais entrada USB. Tem na verdade uma USB-C e uma USB. Ok, isso é bom porque tem carros que já mudaram para o USB-C e não tem mais USB. É legal você ter essa opção. Mas falta aqui uma saída de ventilação, que é algo também para quem vai atrás, especialmente em dias quentes, para você otimizar a refrigeração, acaba sendo importante. Aqui a gente tem o compartimento para guardar algumas coisas e esse compartimento, no caso aqui, ele é a capacidade um pouquinho menor do que a versão FX4 por conta até do alojamento da bateria ali embaixo. Embaixo do carro, mas ocupa um espaço aqui também. Aqui a tradicional abertura por botões, eu vou pegar ainda uma delas e vou ativar isso aqui para usar na prática. Eu acabei não usando isso ainda, mas é uma função bem interessante. Você simplesmente apertar os botões e entrar, usar o código. A Ford usa isso há mais de 30 anos, vale ressaltar. Uma coisa que falta aqui, eu vou comentar daqui a pouquinho, esse espelhinho é útil, eu uso no meu Fusca também esse espelho extra, mas não temos o sensor lateral. Isso acaba sendo importante, principalmente num carro nessa faixa de preço. Ela tem outras coisas otimizadas, por exemplo, aqui o espaço para garrafa de água de até 1,5 litro em todas as portas, isso é algo também que eu gostei. E aqui a padronagem de banco do Bronco também é uma padronagem idêntica, né? O interior marrom. Os Pegas Mavericks todas têm essa padronagem de banco. E um banco elétrico com diversas opções de regulagem. Muito bem, aqui dentro demos a partida. O mais interessante de você andar com um carro elétrico ou híbrido, nesse caso, é quando você chega na garagem do prédio. É engraçado porque você, enfim, eu como troco de carro toda semana no meu prédio, o pessoal que é vizinho de vaga já sabe, já acompanha o canal, enfim, quem gosta de carro, claro. Mas o que é interessante é justamente que o pessoal vai olhando ali as coisas e quando você está andando na garagem, principalmente criança, né? Olha, pô, o carro não tem barulho, é bacana. Enfim, é uma característica, uma coisa engraçada. Quem andar num carro híbrido, no modo elétrico, num carro elétrico puro, vai perceber isso. Aqui nós temos o volante multifuncional. Então aqui tem um menu com configuração de tela. Aqui configurações gerais, selecionar telas e tal. Vou voltar. Isso aqui é um negócio interessante, porque ele te mostra o tempo de uso, a quilometragem total e quilometragem total quando você começar a rodar e a quilometragem total disso que é elétrica. É bacana mesmo, é legal, que às vezes você anda 10 km a 8,5 elétrico, sabe assim? É interessante essa questão, como esse sistema híbrido funciona bem. Eu gostei muito. 8 anos de garantia para a bateria. Então basicamente é isso aqui, e aqui ele te mostra o quanto você está usando o power aqui, ou seja, o quanto você está usando da bateria, do sistema, e aqui quando você freia e tal, está numa descida, ele vai recarregando, mas é bem otimizado isso. Tela central, a tela central eu havia comentado, um pouco tímida até na Maverick. Ela é até grande, tem um espaço aqui lateral para guardar alguma coisa, mas ela é um pouco tímida. Tem o Ford Pass Connect, você liga no celular e tem um aplicativo da Ford, mas uma coisa que precisava ter aqui era justamente o Apple CarPlay Android Auto sem fio, que é uma coisa importante, principalmente num carro nessa faixa de preço. Fora isso, comandos analógicos, práticos de usar também, tem no volante, ar-condicionado de 2 zonas, então você pode por aqui motorista passageiro. Aqui tem uns porta-objetos, abertura da janelinha traseira, Porsche que gosta. E aqui o câmbio ECVT, basicamente uma marcha para frente, uma para trás, é um câmbio de
carro elétrico, mas casado muito bem com esse motor. E aqui o motor de 2,5 litros, os motores, na verdade, motor a combustão, motor a gasolina e o motor elétrico, totalizando 194 cavalos. E ele é um híbrido convencional, o que particularmente eu acho a melhor opção entre os híbridos em relação aos híbridos plug-in. Eu vou falar agora nas impressões ao volante as razões da minha escolha, ou da minha preferência no caso. Muito bem, Ford Maverick Hybrid, a primeira picape híbrida do mercado brasileiro, trouxe essa novidade, sem dúvida nenhuma, que chamou a atenção do mercado justamente por trazer essa tecnologia híbrida para as picapes. A gente viu recentemente no canal, eu tô até com o cabelo bagunçado, tava aí gravando aqui em Araçariguama na coleção, na Garage Brasil, e a gente anda de conversível, né? Uma beleza, né? Uma bagunça tudo. Mas de toda forma, primeira picape híbrida do Brasil. Bom, ela tem uma característica que eu particularmente gostei, que é o híbrido convencional. Na minha opinião, o híbrido plug-in, a gente está vendo que as marcas premium, elas acabaram indo para esse lado, Land Rover, Porsche, BMW, mas aqui essa região da Castelo tem um cheiro de café, que é uma delícia. Mas eu, particularmente, eu prefiro o híbrido convencional, porque eu acho que o híbrido convencional, ele é aquele veículo que é a síntese do carro híbrido. Ou seja, você vai Xana Transportes e Veículos. Nossa. Você pega o veículo tradicional e você não tem preocupação com nada, digamos assim. Basicamente, abastece, deixa ele funcionar com a bateria, ele mesmo recarrega a bateria sozinho e acabou. Então, eu acho que o híbrido tradicional, para mim, é a melhor ideia de híbrido. A gente lembra que no começo, há uns anos atrás, quando eu peguei o Prius era um dos únicos híbridos do mercado, era uma novidade, ele até era um carro mais estranho, mas a Toyota sempre fez isso, híbrido convencional, tanto para a linha Toyota quanto para os Lexus também. Então eu particularmente acho mais acertado o híbrido convencional do que o híbrido plug-in. Mesmo que o híbrido plug-in, na prática, se você não carregar ele se torna um carro a combustão, se você não tiver o carregador em casa ou um lugar no trabalho para carregar. Então eu acho que meio que perde o sentido, em parte, claro, do veículo híbrido, essa questão. Ele te dá a liberdade de viajar, de não ter o limite da autonomia, logicamente, mas eu acho que nessa questão de objetividade, o híbrido convencional me agrada mais. Para mim ele é um carro mais interessante no formato, na origem, naquela uso prático quando alguém me fala em veículo híbrido. Uma coisa que eu notei andando aqui agora, que nós testei o carro no lançamento, a gente foi lá, paramos até aqui, inclusive no Madeira aqui da Castelo, teve o test drive, depois eu voltei sozinho num carro que tinha vários lá para o test drive, mas eu não tinha notado, eu tô achando que o nível de ruído de vento é engraçado, tá um pouco elevado até, curiosamente. Enfim, uma percepção agora que eu tô gravando exatamente. É engraçado, eu não tinha tido muito essa percepção quando eu vim, mas agora gravando a gente começa a notar os barulhos, né? Qualquer ruído, é interessante mesmo. Bom, a Ford inovou nesse sentido, então nós temos aqui um motor de 2,5 litros, a potência combinada aí com 195 cavalos, é uma boa potência. A sacada da tração dianteira, eu achei uma boa também essa ideia da tração dianteira. E é curioso porque essa versão acaba sendo mais leve do que a versão FX4, porque aquela lá tem o cardan, enfim, o diferencial, né? Então essa aqui acaba sendo mais leve, é bem interessante essa questão. E nós temos aqui uma bateria de 27 kg com refrigeração líquida, vale ressaltar. A bateria tem uma garantia de 8 anos, então na prática, primeiro proprietário, segundo, às vezes até o terceiro vai. Eu fiquei 8 anos com o carro, mas isso é exceção, a gente sabe. Mas de maneira geral, uma bateria que tem uma garantia de 8 anos, razoável, é a média também dos veículos elétricos e híbridos, conjunto de baterias.
A bateria em si não é muito pesada, isso é interessante também. Então, e o conjunto que a gente falou? A diferença de suspensão, outra coisa, multilink, né, uma independente nas 4 rodas, na versão FX4, e aqui nós temos o eixo de torção. Na prática, para o consumidor médio, eu acho que isso não vai ser nada de outro mundo. No uso mesmo do carro, não achei que seja algo que chame tanta atenção. Mas, de maneira geral, vale salientar essa diferença também. Falando agora sobre, então, a tração dianteira ficou perfeita, porque isso não é um carro de trabalho. Esse aqui é um veículo, a gente já vê várias blindadas. Então, basicamente, esse aqui vai ser um carro que vai ser blindado e tal. Então, uso urbano, estrada, uma das vantagens é justamente o consumo. Eu acho que o consumo é uma grande sacada, e a autonomia. A Ford até apresentou 800 km de autonomia, mas quando eu peguei esse carro, ele estava lá com 120 por hora. Ele estava com uma autonomia de 905 km. Olha só que interessante. Então, eu andei esses dias todos, não viajei, mas andei na cidade e tal, está com 673. E essa é uma questão que eu acho uma das mais relevantes de um veículo híbrido e dessa versão especial, é o consumo. Na cidade, só cidade, a gente sabe que carro híbrido na cidade ele rende mais. Na cidade a gente conseguiu 26 km por litro, melhor média. E na estrada, a média de estrada ficou em 18,5, 19. Ou seja, realmente números muito estimulantes, né, para quem quer dar uma economizada. Na prática, você fala, pô, o cara vai comprar um carro de 245 mil quase, não vai se importar com o consumo. Cara, as pessoas, a verdade não é nem se importar com o consumo, mas a questão da autonomia. Você tem uma autonomia que você pode rodar 800 km, é como a F-150. O consumo dela é legal para a ideia do carro. Mas assim, quando você tem um carro que tem uma autonomia boa, de modo geral, você se preocupa menos em abastecer. Isso é uma vantagem. Você pode fazer uma parada só para tomar uma água, tomar um café, ir ao banheiro, essas coisas. Então acho que esse sim é o ponto principal da Maverick Hybrid. Essa questão energética é um destaque. Para mim, o maior destaque do carro. A dirigibilidade é muito boa, mas eu gosto de Maverick. A gente ficou com uma no final do ano. Toda vez que eu testo uma, eu sempre elogio, porque é um carro que eu acho bem acertado. Isso não quer dizer que ele seja perfeito. Tem uns pênaltis aí? Tem, sem dúvida. Não tem, por exemplo, sensor de ponto cego, que é algo que ele tem uns espelhinhos igual o meu Fusca. Funciona bem, claro, mas nessa faixa de preço você esperava, né, algo nesse sentido. E uma outra questão também, sensores nos para-choques, a outra versão também não tem. Mas isso não me deixaria, eu não deixaria de comprar a versão híbrida por conta disso, nem a outra, sem dúvida. São pontos importantes, mas não me fariam deixar de efetuar uma compra. E de modo geral, a última coisa, o preço. Nós temos aí o mesmo valor, a Ford chegou no mesmo valor da versão a combustão. Interessante também, a ver como as marcas elas podem muito trabalhar as coisas em valores interessantes, né? Eu acho bacana isso. O BYD, lembra? O elétrico é o preço do híbrido, é interessante isso. Muitas vezes tem algumas marcas que o preço vai lá para o espaço da versão híbrida ou elétrica. De qualquer forma, eu acho que é um carro que tem boas qualidades, é uma picape, né, que tem boas qualidades, e eu acho que sim, a Ford tem um produto muito legal nas mãos. Vamos ver como eles trabalham isso e a questão toda também da receptividade do público. São pontos importantes, né? Mas isso a gente acaba vendo aí no decorrer dos meses. Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos, nos falamos, tchau, até mais.